Bem-vindo ao programa Envolva-se e obrigada por estar comigo hoje. Vamos falar um pouco sobre tribulação. Jesus, conversando com os discípulos, disse: No mundo passais por aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Verdadeiramente, o nosso Jesus venceu por nós, venceu todas as circunstâncias, venceu todas as tribulações em nosso favor. Tenha bom ânimo. É o conselho dele para mim e para você hoje. Tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Circunstâncias adversas sempre existirão. Como eu e você vamos resolvê-las, eis o problema. E a palavra de Deus é fonte de toda sabedoria para mim e para você. Temos nela conselhos abundantes para vencer qualquer circunstância. Certa vez um amigo meu falou comigo: o antídoto do desânimo se chama bom ânimo. Se você está desanimado, o antídoto para o seu desânimo se chama bom ânimo. E onde você vai encontrar ânimo para suplantar as suas adversidades? Na palavra de Deus. Ela é fonte de vida, fonte de alegria e está disponível para você. Vamos ler alguns versículos? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, somos filhos, temos livre acesso ao nosso Pai. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, na qual vivemos. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, meu amado, mas também nós nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança gera experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança do nosso Deus não confunde. Ora, a esperança não confunde. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. A palavra do nosso Pai é em tudo a verdade. E a palavra de Deus nos garante que a tribulação produz perseverança. Toda tribulação produz perseverança naqueles que têm o seu coração cheio da presença de Deus e do amor de Deus que é derramado pelo Espírito Santo. Você pode perseverar todos os dias na palavra do seu Pai e ser bem-sucedido em tudo que você realizar. O texto que nós acabamos de ler diz: não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança gera experiências. Toda vez que eu passei por uma dificuldade e perseverei na palavra, isso gerou em mim uma experiência. A partir daquele momento, a partir daquela vitória, gerou em meu coração a certeza absoluta de que Deus está conosco em qualquer situação. E nas situações futuras, eu tenho a situação passada que me garante que Ele me dá vitória em qualquer circunstância. Eu me lembro de uma ocasião que eu passei um período perseverando com uma enfermidade. Na parte superior do meu pé esquerdo, começou a se desenvolver um calo ósseo. Na ocasião, eu não sabia que aquilo era um calo ósseo. Eu comecei a sentir dores na parte superior do pé e foi se agravando e começou a afetar a minha mobilidade. E eu fiquei perseverando e adorando a Deus, confessando a palavra acerca disso, porque verdadeiramente a palavra nos garante que o Senhor Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. Perseverei com isso por uns 6 meses. E um certo dia, eu estava adorando a Deus e louvando a Deus. Quando eu coloquei a mão no pé para confessar a palavra, como de costume, eu colocava a mão no pé e falava com o meu pé: você é sarado, pé.
A palavra de Deus diz que você é sarado. Então, osso, eu falo para você, volte ao seu lugar natural, no nome de Jesus. Eu falo a anatomia do meu pé em perfeito estado, no nome de Jesus. Por uns 6 meses eu adorei a Deus assim. Naquele dia eu sentei, quando eu coloquei a mão no pé, não tinha mais nenhum calo ósseo lá. Meu pé estava em perfeito estado anatômico. Não havia nenhuma saliência óssea no pé. Porque o nosso Pai é fiel em todas as suas promessas. Não há para ele impossível em nenhuma das suas promessas. Quando o anjo foi ter com Maria e falou com ela que ela daria luz a um filho, sendo ela virgem, a primeira pergunta dela para o anjo foi: como isso pode ser possível, sendo eu virgem? A resposta do anjo para Maria foi: não há impossíveis para Deus em nenhuma das suas promessas. Se o seu Pai te garante na palavra que verdadeiramente você é sarado, verdadeiramente você é sarado. Se o seu Pai, na sua palavra, garante que verdadeiramente o filho dele, sendo rico, se fez pobre por amor de você, esta é a verdade de Deus estabelecida nos céus para mim e para você. O nosso Jesus, sendo rico, se fez pobre, para que eu e você, nele, fôssemos enriquecidos em tudo. A palavra de Deus nos garante que grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, é a prática da palavra com contentamento. Contentai-vos com o que tendes, diz o Senhor, porque de maneira nenhuma lhe deixarei e jamais te abandonarei. Está contente no coração, está contente com o que a palavra de Deus tem para você, é um segredo maravilhoso. Ter um coração agradecido, uma mente agradecida, o seu coração voltado para aquele que tudo fez por você, contente, feliz, porque Ele é o seu provedor. Não há nada, absolutamente nada, que possa lhe causar dano. O seu Deus é bom e fiel. Quero ler um outro texto com você. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporárias e as que se não veem são eternas. Não devemos nós atentar nas coisas que vemos. Naquele período em que eu passei perseverando pela saúde do meu pé, pelo conforto de andar normalmente, a palavra de Deus me garantia: Amarilis, não atente naquilo que você está vendo. Essa leve e momentânea tribulação. Qualquer tribulação é momentânea. Nós não devemos atentar nas coisas que nós vemos, porque nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Fé é o nosso alicerce, a fé é a nossa vitória. A palavra de Deus diz que a fé vence o mundo. A fé é o que vence o mundo. A sua fé e a minha fé é o que vence o mundo e tudo o que está no mundo, inclusive as enfermidades, a falta de recurso, a falta de paz, o que há no mundo. Jesus, falando com os discípulos, disse: eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou, eu não a dou como o mundo dá. O mundo tem uma paz momentânea, aparente, baseada naquilo que vê, mas a nossa paz, a nossa alegria e a nossa segurança é baseada naquilo que nós não vemos, está baseado naquilo que nós não vemos. A palavra de Deus nos garante que as coisas visíveis vieram a existir das invisíveis. Por fé, nós cremos que o visível veio a existir das coisas que são invisíveis. A palavra de Deus é criadora, a palavra de Deus é viva e eficaz e ela é poderosa para criar exatamente aquilo que você precisa nesse momento. É nisso que eu creio. É assim que eu vivo.
assim é o caminho. Esse é o alicerce da minha fé, a obra redentora de Cristo Jesus por mim. Ele me amou de tal maneira, o meu Pai me amou de tal maneira que me deu o seu Filho unigênito, para eu crer neste nome, para que eu, crendo neste nome, tenha vida e vida em abundância. Ele também tem isso para você, vida e vida abundante. Você pode dar crédito a essa palavra, você pode se envolver com essa palavra e ter o benefício dela, não atentando você nas coisas que são visíveis, mas nas que são invisíveis. Passando tempo com o seu Pai, passando tempo com o Espírito Santo, deixando Ele mudar o seu modo de pensar, o seu modo de agir, o seu modo de reagir frente às circunstâncias. No mundo, nós passamos por aflição, mas nós podemos ter bom ânimo, porque o nosso Deus está conosco e Ele nos deu a sua palavra poderosa para mudar qualquer circunstância. Falando a Josué, ele disse: Josué, seja forte e corajoso. Tão somente tenha bom ânimo, seja forte e corajoso para fazer tudo aquilo que eu te ordenar. Na caminhada de Josué até a terra prometida, ele se deparou com a cidade chamada Jericó. E ele tinha que passar por aqueles muros. E tinha que ser forte e corajoso para crer na instrução que o Deus dele deu a ele, que o Senhor dos Exércitos deu a ele. E o Senhor disse a ele: cerque a cidade por 7 dias, dê 7 voltas e dê um grito, um brado, e o muro virá abaixo. Uma instrução estranha, mas verdadeira, porque exatamente assim aconteceu. A palavra do seu Deus não é um conto de fada, ela é a verdade. A palavra do seu Pai não é um conto de fada, ela é a verdade. Você pode confiar nela, você pode crer nela. Por meio dela, todas as coisas vieram a existir. Tudo que está escrito aqui, para o nosso ensino está escrito, para nos dar esperança está escrito, para nos dar exemplo a seguir está escrito. Josué foi forte e corajoso e obedeceu ao Senhor e fez exatamente como ele ordenou, e as muralhas foram abaixo. Porque a palavra do nosso Deus é viva e eficaz. Ele disse: haja luz, e houve luz, exatamente como ele disse. O profeta Isaías diz que a palavra do nosso Deus não volta vazia, antes ela faz exatamente aquilo para que foi ordenada. Deus enviou a sua palavra do céu e nos livrou completamente daquilo que nos era mortal. A palavra do nosso Deus nos foi enviada e nos livrou completamente daquilo que nos era mortal. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, e nós podemos ver a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A palavra de Deus pode se fazer carne na sua vida, em qualquer área da sua vida, em qualquer área, em qualquer circunstância, seja emocional, seja financeira, física, a palavra de Deus é suficiente para você. Ela é poderosa e eficaz. A palavra de Deus está disponível para mim e para você. Se o seu Deus diz que é, assim é. Eu quero orar com você. Pai, nós te damos louvor e te agradecemos, Pai, porque em tudo o Senhor é bom e perfeito e está conosco. Obrigada por tua graça, obrigada por tua bondade, obrigada por teu Espírito Santo em nós, derramando o seu amor justo, verdadeiro e genuíno, aquele amor que lança fora do nosso coração todo o medo. Entregamos a nossa vida e as nossas emoções a Ti, Pai, porque sabemos
que o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada, porque cada dia de nossa existência está diante dos teus olhos e a tua mão poderosa vela por nós, age por nós e está a nosso favor. Obrigada por minha vida, obrigada pela vida daquele que está me assistindo. Obrigada por tua graça abundante nos abençoando e nos fazendo prosperar. Obrigada, Pai. Nós te amamos e te bendizemos no nome santo de Jesus. Obrigada por estar conosco. Obrigada por ter ficado conosco. Que o Senhor te abençoe e te guarde poderosamente. Se você quiser saber mais sobre o programa Envolva-se, acesse o nosso site ou entre em contato conosco. Deus te abençoe e até o próximo programa.